Você vai arrumar umas confusão gratuita aí agora, mas tudo bem. São tantas camadas, eu não sei por onde começar a bater. Isso aí não é zoeira mesmo, é o nosso serviço. Alguma coisa séria nesse episódio que tem de ideia merda por aí, da galera achando que vai fazer dinheiro com... Cara, até hoje eu escuto gente me convencendo de que precisa de uma versão nova do Tinder porque o Tinder, do jeito que tá, não funciona. Cara, eu não sei nem o que dizer pra pessoa quando ela fala um negócio desse. Assim, tipo, o problema me irrita só de falar no assunto. Bora pra mais um TechSolvers Podcast. Hoje o tema é polêmico, né? Hoje é o tema do dev empreendedor. Como que faz pra colocar um produto no ar? Não, hoje não é polêmico, não. Não que é? a gente fez é dos O que eu vou falar é polêmico. Tá bom, aqui. segue aí então. Tô contigo, vambora. Ai, cara, vamos lá. Todo mundo acha que pra dar certo um produto é só fazer o produto, né? Na hora que lançar vai ter 1 milhão de usuários. Minha ideia é muito boa. A tua ideia é perfeita e todo mundo precisa disso. Ah, mas quem precisa desse produto? Todo mundo. Ele Tem resolve razão. a vida Tá de certo. todo mundo. É isso aí. Certo? Disse o dev em 2000. Tentando fazer o produto ficar rico, trancado no Exatamente. quarto Mas dele. um dilema que todo mundo passa, a gente é uma empresa de serviço, constrói produtos para várias pessoas. Toda software house já tentou construir o seu produto, né? E fala que não, depois a gente vai fazer a virada para produto, aí tá tudo certo, a gente não vai mais prestar serviço nesse formato. Várias software houses já tentaram, vários devs têm ideia de criar produto e desenvolvem esse produto, mas quando joga no mercado a realidade não é tanto como ele esperava. Veja bem. Mas o que eu queria falar aqui é que a gente, com a experiência de dev que tem, todos os produtos que já foram construídos para os clientes, no último ano, no caso teu, um ano anterior ainda, a gente foi para produto e tá Sim. feliz. Sim. Parece que tá legal. As coisas estão fazendo sentido. E aí eu queria que a gente contasse um pouco dessa trajetória e também da nossa experiência com os clientes, porque para trazer um contexto aqui, pela Nave já passaram mais de 150 projetos. Isso aí. A nossa maior especialidade por muito tempo foi a construção de MVP para startup. Construir aquela primeira versão da startup e ajudar o empreendedor a colocar ela no mercado. E eu vou te trazer um dado aqui. Vamos lá? Vários passaram por Venture Capital, receberam vários investimentos. Dos 150 projetos, quantos viraram unicórnio? É fácil. Estatística muito fácil. Absolutamente zero. Zero. Mas a gente devia medir quanto de captação, quanto de receita, sei lá. Tem alguma métrica de resultado gerado, porque tem muita coisa que, como a gente é muito criterioso com construir, deu certo. E dar certo não significa virar unicórnio. Significa dar grana, os fundadores estão bem, as empresas estão grandes hoje. Tanto que a gente voltou a atender vários deles depois, né? No momento em que eles já tinham captado investimento lá na frente, eventualmente até uma série A ou mais pra frente. E o meu ponto que eu aprendi nesses 150 projetos é que pouquíssimos viraram realmente scale-up, assim, de se estabilizar como software, esse software ter uma determinada quantidade de cliente. Nenhum deve ter 1 milhão de usuários, eu posso trazer esse dado aí em outro episódio, mas a gente consegue ver que alguns produtos se estabilizaram, não foi rápido, foi em vários anos. Tem cliente nosso que tem mais de 10 anos, que acompanharam ali, que a gente chegou um pouquinho, a Nave tem 8, 9, e a gente acompanhou eles o tempo inteiro. Então, não é tão simples fazer um produto engrenar. Sim. E é um pouco disso que eu queria falar, de tipo, como a IA ela tá trazendo a oportunidade de tu criar o MVP em 5 minutos, tu consegue dar um prompt e ter um produto que funciona, tipo... Mas é só um protótipo. Ele tá só ali. Um protótipo. O que isso impacta na hora da gente começar a lançar produto? Isso quer dizer que todas as ideias vão virar produtos e vão ser um sucesso? Todos esses softwares lançados com IA é tão fácil assim? É só tu criar o teu micro SaaS e ficar rico? Meu Deus. Eu falei que ia ser polêmico. São tantas camadas. Eu não sei por onde começar a bater. Mas vamos lá. A gente já fez alguns produtos que deram certo. E aí eu vou repetir que dar certo não significa se tornar um unicórnio, não significa fazer a jornada completa de VC, né, de Venture Capital e tudo mais. Significa construir um negócio viável, um negócio rentável, um negócio que dá dinheiro, um negócio que
deixa dinheiro em caixa e para aquelas pessoas que fundaram ele, essas pessoas se beneficiam disso. Acho que tem a ver com isso o que a gente tem de visão de construção de produto. E a gente já fez produtos para fora e produtos para a gente. Eu posso dar os dois exemplos. E aí é muito engraçado olhar para o contexto atual e ver as pessoas dizerem, e é coisas que eu ouvi umas 5 vezes essa semana. Número 1, SaaS morreu. Número 2, agora com IA você não precisa mais de dezenas de milhares de reais. Com assinatura de $20 você consegue construir e validar o seu produto. E são verdades muito parciais. Ou então são, eu posso chamar de mentiras incompletas. Não sei como é que você prefere pensar nisso. Porque existe um lugar e uma hora para o uso dessa inteligência artificial e não é, cara, meia dúzia de fundadores fazendo prompt ali no ChatGPT, no Lovable, no Replit, no V0. Assim, escolha a ferramenta que você quiser. Não é isso que vai quebrar completamente a indústria de software, e eu vou além, não é isso que vai destruir completamente a indústria de produtos digitais, né, que é um pouco do que a gente está falando. Por quê? Porque quando você vai para uma camada posterior à prototipagem, posterior a testar isso dentro de casa e colocar na mão de 5 usuários, você precisa de uma robustez, de uma inteligência, de um cuidado com a engenharia de software, que tem tudo a ver com fundamentos que a gente sempre fala, que não vai ser as pessoas usando o vibe coding do jeito que usam hoje, porque acho que tem um asterisco muito importante que vai resolver. Eu não vou ser leviano de dizer que não existe um lugar e uma hora de uso LLMs, porque a gente usa o tempo inteiro, mas a maneira como você usa importa mais do que usar ou não. Sim. Acho que esse é o meu ponto. E aí quando eu falo que as LLMs, as IAs, hoje tem um lugar muito característico que é prototipar, é porque é muito mais fácil e eu consigo, em questão de minutos, colocar uma especificação de um produto, uma tela, algo funcional para poder colocar na frente do usuário em questão de minutos. Se eu tiver feito um bom trabalho de descoberta, de estudo do mercado, dos clientes e tudo mais. Mas não existe, você não vai estar eliminando essa parte que hoje é muito humana de entender o problema. E aí você usa a IA para potencializar a busca de dados, a velocidade com que você faz isso. Acho que tudo existe sim um potencial ganho da inteligência artificial, mas você não elimina o conhecimento de produto. Então acho que eu fico pensando muito aí de qual que é o papel da IA nessa nossa conversa. E naturalmente tem coisas que vão apontar para produtos que funcionam ou não funcionam. Mas uma mensagem que eu queria deixar muito clara é que assim, o que tem de ideia merda por aí, da galera achando que vai fazer dinheiro com... Cara, até hoje eu escuto gente me convencendo de que precisa de uma versão nova do Tinder porque o Tinder, do jeito que tá, não funciona. Tipo, ou precisa de um novo marketplace de serviços porque, cara, não sei, a Fiverr e o Get Ninjas não funcionam. Quantos Get Ninjas já tem, cara? Não dá. Mas o louco é, tipo, o que a gente vê, assim, o que eu vi, pelo menos, de tudo que eu vivi de ecossistema de startup no geral e construção de software, o que eu mais aprendi foi o caminhozinho lá quando eu fui acelerado em 2017, que faz muito sentido de... Você fez Startup Farm, né? Startup Farm, Faz mais, tipo, o ciclo, que é isso ali em startup, né? Mas primeiro tu deveria validar o problema, se isso realmente é um problema. Depois tu valida o mercado, que é tipo, qual é o tamanho desse problema dentro de um mercado. E o terceiro passo é tu validar a solução, tipo, de qual solução tu propõe para esse problema nesse mercado. A IA acelera várias coisas nesse processo de validação, mas falando da construção do produto em si, é o terceiro passo só de tu construir essa solução. Não elimina as etapas do processo, esse é o meu ponto. E o ponto é que, tipo, o que muita gente fala e que eu tenho visto os empreendedores falar, e foi o que me trouxe de criar esse tema aqui para esse episódio, é de, tipo, olha o poder que a IA traz de tu criar muitas features em pouco tempo. Muitas features te atrapalham a validar o problema e a solução. Tipo, esse o problema geralmente é uma coisa muito específica. E aí, com o problema validado, tu começa a entender esse mercado e aí começa a surgir aquelas coisas
de quando tu tá abordando clientes que eles falam, mas se tiver essa funcionalidade eu vou, se tiver essa eu vou. Sim. E aí, antigamente, levava mais tempo para desenvolver essas funcionalidades para o cara descobrir que não são elas a resposta. Não quer, o cara só tá te enrolando, porque ele não quer usar esse produto agora, porque ele provavelmente não tá tão alinhado assim com esse problema. E aí, para mim, essa sempre foi a dor de construir produto, porque como a gente sempre teve a capacidade de desenvolvimento, às vezes eu priorizava a construção de um produto. Porque eu achava legal que, tipo, esse problema aqui parece um problema, vamos construindo aí o produto. Quando tiver com as features necessárias, a gente lança no mercado. E aí isso passava o tempo. Aí quando jogava no mercado, tipo, a parte de... Essa conexão entre problema e mercado é muito mais difícil do que construir o produto. Muito mais. E parece que a resposta está muito mais nesse lugar. E eu acho que a IA está confundindo as pessoas, porque esse lance de ficar muito fácil construir o teu SaaS ou o teu micro SaaS, porque é a nova Uma coisa... landing page, mas tudo bem. Tipo, o conceito de micro SaaS eu já não entendo. Porque, tipo, é um Você SaaS. vai arrumar umas confusão gratuita aí agora, mas tudo bem. O conceito do micro SaaS não faz sentido para mim. É que é um SaaS pequenininho, petitinho. É isso aí. Só que é um SaaS igual, né? Mas é um SaaS. Não, eu entendo perfeitamente o que você está falando. E aí, acho que eu traduzo isso para mim numa coisa bem simples, que é a IA vai ajudar em velocidade, mas ela não resolve o teu problema de direção. Então, cara, sair correndo pro lado errado não vai resolver o teu problema. Para mim, hoje, ano 2026, dado o estado atual e a capacidade das inteligências artificiais, e eu estou dizendo isso como alguém que usa todo dia... Cara, pelo menos 3, 4 horas por dia trabalhando com IA. O que ela consegue fazer é melhorar a minha velocidade, considerando o fato de que eu sei o que eu quero fazer. Mas aí, tipo, pegando esses pontos, problema, mercado e solução, e a IA acelerando todo esse entendimento e fazendo tu construir um produto mais rápido e mais completo, digamos assim, porque tu consegue construir mais coisas. Nos últimos 2 anos, eu sei que tu construiu 2 produtos. Certo? Para mim mesmo. Sim, que tu construiu. Não como nave. Tu construiu dois produtos e jogou no mercado esses 2 produtos. Um, tipo, cresceu e segue crescendo. E o outro, vocês foram testando coisas diferentes, mercados diferentes, até aprender o que fazia sentido ou não naquele contexto, mas ele não cresceu tanto quanto o outro. Que pra ti, tipo, porque tu era a mesma pessoa com as mesmas ferramentas construindo um produto. Sim. O que tem de diferença? O que fez um dar certo e o outro não? Sim. Acho que a primeira coisa que, da minha perspectiva, e por isso que eu comecei corrigindo a definição de dar certo, para mim, dado o que a gente se propôs a fazer, como produto ambos deram certo, um deles como negócio precisava de outros fundamentos que a gente não conseguiu atingir. E eu já explico quais são. Então, especificamente, né, nos últimos 2 anos, assim, eu construí a Etsy, que é uma plataforma de gestão de afiliados. Eu vinha do mundo de e-commerce e a gente percebeu a tendência de criação de comunidades, de novos canais de venda, porque o tráfego estava muito caro, e a gente falou, e se a gente usasse, cara, a própria comunidade de pessoas que compram daquela marca para poder gerar volume de venda, trazer tráfego, trazer fluxo e tudo mais. E isso se provou muito forte, tanto que é uma tendência que hoje você tem agência especializada. Nosso mercado, assim, está cheio de concorrentes agora, então hoje a gente está sendo atacado por concorrentes que estão oferecendo mais funcionalidades e coisas novas e tudo mais, mas surgiu como algo muito simples. A minha sócia, a Júlia, tinha uma comunidade muito forte ao redor da marca dela, da Ambro. Ela fazia todo esse controle com planilhas, com sistemas internos que ela tinha lá, e a gente falou, e se a gente transformasse isso num SaaS com uma funcionalidade muito simples e objetiva, que é fazer todo o monitoramento dos afiliados que estão ali dentro, e fazendo esse monitoramento, a gente criar um fluxo de recompensas. Então, monitora o que está acontecendo dentro da plataforma de e-commerce, contabiliza todas as vendas e bonifica todo mundo que gerou vendas através dos cupons afiliados. Simples, direto, e a gente construiu isso aqui dentro do contexto de nave, produto para ser construído em 30 a 60 dias, colocar na rua, testar com uma marca só, e aí depois escalamos. E já lançando o produto, como a gente estava atacando uma dor latente que existia, cara, na primeira semana que a gente abriu o produto para público, a gente já tinha 70, 80 assinantes. E o produto cresceu pouco depois desse período, porque aí sim, quando a gente viu que esses clientes estavam atendidos com a primeira funcionalidade, a gente teve um período de maturação para atender bem esses clientes, então tinha muito mais a ver com o processo.
A Etsy ficou quase 6 meses sem liberar nenhuma funcionalidade nova, só cuidando daquilo que era Tu monitoramento. vê só que loucura. Monitoramento dos cupons, monitoramento dos rankings e geração de recompensas. E aí, depois, no segundo ano, a gente falou, opa, agora que tem muita gente nesse mercado, a gente precisa talvez começar a se diferenciar com funcionalidades e mais do que tudo. A gente precisa ouvir quem está na base e quem está chegando e não é ficar inventando coisa na nossa cabeça. Então, hoje a gente está trabalhando em grandes funcionalidades, grandes avanços, porque o segmento de afiliação cresceu bastante, o mercado cresceu bastante. Então, agora sim. Mas a gente tem lá os nossos 150 clientes ativos que estão consumindo, estão usando as coisas dentro da plataforma e que estão demandando novas funcionalidades. Então, já é cliente pagante me pedindo coisa nova. Para mim, isso é drasticamente diferente de alguém que não te deu um centavo te dizer que você precisa de funcionalidades novas. Então, nesse caso, tá? Muito olhar para os fundamentos. Testar o mais rápido possível, fazer um ciclo de descoberta. Uma vez que está provado que o problema é relevante, você constrói a solução para aquele problema e funcionalidades podem ser algo depois adjacente que você vai incrementando, uma vez que o cliente já se comprometeu e a maior dor dele você está resolvendo. Esse é o primeiro contexto. O segundo produto que eu construí foi um produto de crédito voltado para a saúde. Eu fundei a Garco um tempo atrás e a gente se dispôs a levar crédito na ponta. O que é isso? Uma clínica, um hospital especializado, um médico que tem ali a gestão da sua clínica, tem um desafio com pagamento. Tratamentos que têm um valor agregado maior, um ticket alto, a população tem dificuldade. O brasileiro, no geral, não tem crédito, né? Então, a gente passou a se posicionar como plataforma para oferecer crédito para esse paciente que chega para fazer uma pequena cirurgia, para fazer um tratamento dentário, que tem um ticket de 3, 4, 5 mil reais. Então, a gente era a plataforma de pagamento na ponta através de uma solução de crédito. A dor existe, sem sombra de dúvidas. Tanto que existem empresas hoje muito grandes e lá fora do Brasil existem até unicórnios que oferecem créditos para a saúde. O grande desafio que a gente teve não foi pensar na solução de plataforma, mas foi pensar em distribuição e operacionalização desse crédito. O problema é tão latente no Brasil que quando a gente abriu a esteira do funil de crédito, todo mundo queria. Então a gente chegou a ter por volta de 100 clínicas operando dentro da plataforma. E o grande desafio não era disponibilizar crédito. Primeiro, que essa é uma tese que é pesada em capital, então você precisa de muita grana para poder fazer dinheiro com ela, porque o teu produto, o que passa dentro da tua esteira de produto, é dinheiro, né? Uhum. Então eu precisava de captar dinheiro para poder disponibilizar na ponta. E segundo, que existem muitos detalhes de fine-tuning dessa tese, que o modelo de crédito tem que ser bom para que você tenha altos níveis de adimplência, que você tenha os clientes sempre de fato pagando. Você precisa ter boas clínicas para que elas participem do processo de cobrança, né? E no final você precisa ter um ciclo de pós-venda muito bom, porque você tem toda a parte de cobrança. Então, todos esses detalhes de operação são desafios que a gente teve ao longo da jornada e, naturalmente, o maior deles que é a captação de grana, porque sem grana não tem produto. Agora, que o brasileiro na ponta precisa de crédito e que oferecer crédito para esse tipo de tratamento é um problema real, né, um desafio real a ser resolvido, isso estava super claro e a gente conseguiu provar super rápido. Então, a gente teve um desafio de tocar essa operação numa escala um pouco maior, dada todas as situações, e percebendo que a gente é muito pequeno em relação ao mercado, porque, cara, quando a gente tinha qualquer interação, qualquer variação macroeconômica, essa é uma tese que é uma tese de crédito, ela é afetada por vários fatores macroeconômicos que a gente não tem controle. Então, a nossa capacidade de executar rápido nesse caso, e executar aqui, como eu digo, é operação mesmo, tá? É dia a dia de operação, não é sistema. Tanto que a gente chegou a pivotar para qual segmento de saúde que a gente fazia, sem mexer uma vírgula no produto. A gente começou fazendo odontologia, aí depois eu só troquei o formulário lá e lá tinha, tipo assim, oftalmologia. O que mudava no produto? Um drop-down. Uhum. Um drop-down. Porque o produto era o mesmo, entendeu? Aí depois a gente foi fazer assim, vamos fazer a estética, vamos testar a estética, beleza? Aí eu coloquei estética no drop-down. Então o produto de crédito e a esteira era a mesma. Mas a operacionalização dela era diferente, os clientes que estavam na ponta eram diferentes. Então, como validação do problema, acho que a gente, em ambos os casos, rompeu essa barreira. Quando a gente vai para olhar mercado, acho que na Garco foi mais difícil, porque o timing foi ruim em relação ao mercado. Em relação a ser uma solução de crédito e ter grana disponível no mercado. E, consequentemente, a variação de produto lá na frente, é o que eu falo, ambos, e do meu ponto de vista super pragmático, eu não ficava construindo funcionalidade, cara. Eu fiz um negócio que ficou operando ali quase uns 6 meses, e eu sei que tem clientes, por exemplo, que vinham pedir funcionalidade todos os dias, e criticavam, e na Etsy até hoje a gente vive isso. O cliente, mas tal plataforma tem essa funcionalidade. Eles fazem gestão de influencers.
Aí o pessoal vem pedir pra gente o GC, e eu quero pegar grandes influências e colocar dentro da plataforma. Eu falo assim, a gente não faz isso. Hoje a minha resposta no geral é essa. A gente é uma solução construída para microafiliados, nanoafiliados e para montar comunidades. Se você vai procurar e contratar a Boca Rosa, você deveria procurar outra plataforma. Coisas desse tipo. São decisões de produto que eu lido com trade-off. Eu deixo, eventualmente, alguma grana na mesa, mas eu mantenho o meu foco no produto e sigo resolvendo o problema que eu me propus a resolver. Mais ou menos por aí. Boa. Eu acho que esse equilíbrio entre problema, mercado e solução, ou dor, mercado e solução, é algo que o pessoal não se liga tanto, e o impacto da IA é irrelevante, eu acho, nessa situação de fazer a empresa dar certo ou não. É um impacto muito mais de time to market, que é um termo aí do startupeiro, de o tempo que tu vai levar entre tu compreender o que tu precisa e tu ter pronto para jogar no mercado, isso é um impacto drástico. Perfeito. Mas isso não quer dizer que vai dar certo ou não, tá ligado? Não, e deixando claro, né, que agora, com a Ads estável, gerando receita recorrente, eu olhando para uma estrutura que para de pé, é claro que eu vou usar IA para construir as funcionalidades que a minha base de cliente pagante está pedindo. Então, a gente tem coisas para lançar que, cara, eu estou fazendo todo o planejamento das features, eu estou fazendo desenvolvimento usando inteligência artificial, com um time eventualmente mais enxuto, porque eu sei o que fazer, eu tenho inteligência que foi capturada com esses clientes ao longo de mais de um ano de operação, para agora a gente dar uma outra sprint, dar uma acelerada de novo em funcionalidades, porque assim, em algum momento é necessário. Louco. E olhando para esses dois casos e aí conectando com o que tu conhece dos projetos que tu já tocou, como consultoria também, como que tu ajudaria o empreendedor tu tá nessa posição, a ficar mais tranquilo, assim, e lidar com essa situação, porque nem todo mundo fala desses 3 pilares, assim, dor, mercado e solução, e a diferença entre isso, porque compreender a dor, que é o que as pessoas chamam de ideia, na verdade, é só uma percepção da dor, né? Criar uma plataforma de não sei o quê. Isso tu só está percebendo a dor e tentando supor alguma possível solução, mas está longe de ser a composição da solução. Porque a solução não é o produto, né? A solução não é o sistema. A solução é o modelo de negócio que o produto está dentro. Mas, tu tem algo que tu já consumiu de conteúdo que te ajudou a ficar mais consciente sobre isso? Como que tu explica o que é essa consciência dos 3 pilares, assim? Cara, eu sou muito crítico aos programas de aceleração, mas acho que, como você falou, eles cumprem um papel, e aí quem quer viver essa jornada num contexto de startups, fazer um programa de aceleração ponta a ponta tem o seu valor. Né? Acho que todos nós empreendedores que eu vi que aprenderam bastante, obviamente que ninguém quer fazer 2 vezes, porque você fala assim, mas já vi isso aqui, Business Model Canvas, não sei o quê. Mas pegar um programa de aceleração, e aí você pode fazer tanto online quanto procurar uma boa aceleradora para fazer, tem sim o seu valor, tem a sua hora. Se você está fazendo essa jornada pela primeira vez, vai sim agregar um valor. Do meu ponto de vista, acho que ter bons mentores e falar com pessoas que já passaram por essa jornada, eu gosto muito do viés, da abordagem de aprender pelos erros dos outros. Então, escutar mesmo e ver quem já fez, onde errou e onde tinha novas hipóteses, porque acho que é muito mais fácil eu falar depois de ter passado pela jornada. Então, se você consegue olhar do prisma de alguém que já fez e escutar essa pessoa, acho que é muito benéfico. Mas tem fontes muito ricas, assim. Esses dias eu reassisti todas as aulas do Y Combinator lá atrás, assim, old schoolzão, assim, do Sam Altman, ainda na sala de aula, chamando os fundadores. E ali tem ótimas aulas, com fundamentos mesmo disso que a gente está falando. As aceleradoras no Brasil, eu considero elas com nível de qualidade muito bom, então qualquer aceleradora que você procurar as fontes e se vincular. Mas tem o clássico mais básico, né? Tipo o Lean Startup. Se você ler ele direitinho, tomando nota, e trazer isso para a tua realidade, você vai consumir bem. Cara, usa a inteligência artificial para poder agilizar o seu aprendizado sobre esses assuntos. E, de fato, traz a IA no teu contexto para aquilo que importa. Então, assim, vai fazer uma pesquisa de mercado, cara, ficar lendo e procurando informação por si só vai ser um negócio desafiador. Levantando hipóteses de produto vai ser um negócio desafiador. Então, você usa a IA nas subetapas desse teu processo, mas seja muito pragmático, assim. Você não precisa ferver o oceano para ter um produto que tem todas as funcionalidades. Isso que você está fazendo com a IA, está todo mundo
tá todo mundo assim, na tua bolha, nesse mundo de tecnologia, tá todo mundo fazendo, todo mundo consegue dar um prompt pro Lovable e criar uma landing page. Então, assim, não tem nada de inovador nisso. Você vai realmente inovar no teu modelo, na tua capacidade de execução. E isso, para mim, ainda continua sendo o grande diferencial. Assim, você se associar, encontrar boas referências, sabendo filtrar aquilo que importa, se associar com pessoas boas, sejam mentores, referências ou pessoas que passaram por essa jornada para poder fazer. E, de fato, quando você for para a mão na massa, colocar a IA nos lugares certos e sabendo que não é a IA o seu diferencial, mas a tua capacidade do que fazer com aquela IA, de executar algo de maneira bem feita, cara. Para mim, são essas coisas. E se eu fosse começar um novo produto amanhã, eu faria exatamente isso que eu estou falando. Assim. Tem uma série de ideias, mas quando eu olho e comprovo com os potenciais clientes que, cara, eles não estão dispostos a pagar por isso, por uma questão de foco, de preferência mesmo, eu não vou sair construindo qualquer coisa porque é mais rápido construir, sabe? Acho que esse é um ponto muito crítico, assim. E aí o negócio de, tipo, agora no lançamento do Cockpit, que é um produto aqui da nave, a gente ficou muito focado e foi bom, assim, em primeiro entender, tipo, essa dor que a gente está imaginando que existe, ela realmente existe? E aí não é tu chegar para conversar com a pessoa e falar, não, tô pensando num aplicativo. É um produto muito bom. Cara, você pagaria? Tenta compreender como o cara vive hoje, se ele realmente tem essa dor. E aí tem que falar com várias pessoas desse mercado. Não adianta tu falar com uma pessoa e construir o produto para ela. E aí o próximo ponto mais de mercado mesmo, de entender se isso dá negócio, tu precisa entender, antes de propor ainda o que seria o teu modelo de negócio, como a pessoa resolve essa dor hoje. Tipo, essa é a melhor pergunta que eu aprendi, assim, de tipo, cara, legal, essa dor existe. Como tu resolve ela hoje? Cara, sabe um negócio que me mata quando eu escuto pitch, a galera me procura, depois que eu comecei a investir em startup, o cara fala assim, mas a gente não tem competidor no Brasil. Aí o cara me perdeu nessa hora. Sim, porque como o cara... Você é o gênio, ninguém... Não, esse problema... Cara, eu não sei nem o que dizer pra pessoa quando ela fala um negócio desse. Assim, tipo, o problema me irrita só de falar no assunto. Como o cara resolve hoje? Não, ele não usa nenhum sistema. Tá, mas ele resolve... O cara Excel. não vive com essa dor, né? Tipo, alguma coisa ele faz. E se ele não precisa resolver essa dor, a resposta tá na tua cara. Ele não vai comprar o teu produto, só porque tu é legal. Então, tipo, como ele resolve essa dor? Beleza, ele resolve com Excel, ou ele resolve com um estagiário, ou ele resolve com um analista, ou ele resolve com um terceiro. De alguma forma ele resolve essa dor. Perfeito. Quanto custa para resolver essa dor? Faz sentido ele contratar um novo produto para resolver essa dor, ou do jeito que tá para ele tá bom? Tu vai conseguir superar ou não, tá ligado? Sim. Eu acho que isso é o principal pensamento de, tipo, se tu deveria ou não, aí sim construir algo com o IA e tentar validar a solução, que é o terceiro passo. Sim. Que aí é o ciclo que a gente fez. Então, conversa bastante, depois tu constrói algum protótipo muito rápido, que aí a IA ajuda pra caralho. Tu constrói esse protótipo muito rápido e aí tu valida a solução. Quando tu jogar a solução na mão do cara, vai surgir vários aprendizados da dor, vários aprendizados do mercado e depois tu vai evoluindo a tua solução. E por favor, aprende a usar a IA, né? Pelo amor de Deus, porque o que a galera tá mandando de landing page, de sitezinho feito no Lovable, bem meia boca, sem mudar uma vírgula, um ícone, uma tipografia, um negócio assim, você bate o olho e fala assim, IA. Pô, o cara não tá se dando ao trabalho. Assim, então, quando for usarem, usa direito, por favor, né? Perfeito. Então, não esquece. Dor ou problema, da forma que tu quiser enxergar, mercado. E solução. E aí tu vai vivendo esse ciclo aí, até tu achar o equilíbrio perfeito para construir o teu produto. Iterar rápido, e aí sim faz sentido usar inteligência artificial, usem, apreciem com moderação. E faz o menos de feature, menos de funcionalidade possível para tu não enlouquecer o primeiro cara que for testar, que ele não vai entender o que ele tem que testar. Não, e depois alguém tem que manter essa merda, né? Então lembra disso também. Esse foi mais um episódio do Tech Solvers Podcast. Tu vai validar a tua ideia agora, seguindo todo esse ciclo. Não esquece de deixar teu like, comentar. Não consegue fazer sozinho, pode chamar a gente que a gente faz também. É verdade, né? Que é uma ajuda. Importante. Cara, em 4 semanas a gente valida a tua ideia. Validamos, esse é o nosso isso processo. É verdade. Não, isso aí não é zoeira mesmo, é o nosso serviço. Alguma coisa séria nesse episódio. Em 4 semanas a gente valida uma ideia de ponta a ponta, fala com o cliente, faz todas as coisas e te entrega um planejamento perfeito para a construção do teu produto. Valeu.